Você está no canal oficial do Cortes do Isso Não é Podcast. Para você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. No sábado, como eu disse, a gente foi lá no Templo Acachalon e o Josiel consagrou a ayahuasca. Tá? Ele falou que poderia falar o nome dele e tal, normal. Até se ele quiser vir aqui falar, o Josiel depois. Mas ele ficou durante um tempo na consagração da ayahuasca. E depois dele voltar, depois de um tempo, ele falou que via tudo que tava rolando por cima, pelo alto. Isso tem explicação fácil. Então, via pelo alto. E não só isso, mas ele via também as pessoas como se estivessem com entidades do lado. Tá. Isso já em corpo. Já. É isso, Josiel? Ô, Josiel, dá um pulinho aqui, Josiel. É melhor pra ele explicar. É melhor você explicar direitinho. Porque aí depois eu quero fazer uma outra pergunta em cima disso. Mas enquanto o Rafael vai no banheiro, o Josiel senta aqui. Josiel, pessoal, vem aqui, deixa o like, se inscreve, não esquece de se inscrever, hein? E @Isso Não é Podcast no Instagram, tira uma foto aí, põe no isso. Senta aqui no lugar dele, Josiel, vem cá. Pra gente ver aqui, vamos lá. Olha, eu me sinto tão à vontade aqui no programa, eu tô coordenando. Senta aí, Josiel. É isso aí, é seu. Eu tô a casa. Tudo é seu. Fala aí, Josiel, conta a sua experiência pra eu poder interpretar aqui energeticamente. Tá, vamos lá. Depois que eu fui consagrar... Antes, quando eu entrei já no local e tal, o Felipe já olhou pra mim e falou: Zé, você tá diferente. Imediato. Chegou, falei... Eu fui pedir um negócio pra ele. Eu falei: ô Josiel, cara, você nem tomou, já tá trouxa? Porque é o jeito que a gente se fala, né? O que acontece? Ali um ambiente tem uma egrégora. Foi isso que eu pensei na hora depois. Então, na hora que ele entra, ele já é mais sensível. De repente, essa energia incidiu nele e já deixou ele meio um pouco fora do ar pela influência da energia normal. Vamos lá. Aí nós consagramos, né? Tomei 2 doses. Depois da segunda dose, eu fui. Como dizer... O Felipe falou que você parece que você sentiu que você tava mais alto. Eu tava do lado dele, assim. Ele meio como parece que tinha dormido, né? Eu tava bem do lado dele. Ele parece que tinha dormido. Isso aí foi o que ele relatou depois. Porque assim, é lógico, passou um tempinho, ele acordou, né? E tava, logicamente, meio confuso. Ele falava com as pessoas como se estivesse vindo outras pessoas através delas. Porque ele tá num estado alterado de consciência. Ele não tá na vigília normal. Sim, eu dormi, acordei. Só que quando eu acordei num estado assim que... parecia eu até falei pro Felipe, eu acho que eu fiquei o tempo todo incorporado. Porque não era eu. E eu ciente de onde que eu tava. Mas assim, eu lembro que eu chamei o Felipe, falei coisas pro Felipe. Recados. Encheu muito saco também. Mas veja só dando um contraponto. As pessoas, quando estão num estado alterado, elas podem imaginar que estão incorporadas ela mesma. Tem anímico, okay. Mas a sensação da pessoa, pelo efeito de algo, pode dar a impressão de que o universo inteiro está falando através dela. Tá. Isso aí é explicado facilmente. Tá. Vamos lá. Tá. E aconteceu uma sensação que, até para mim, foi o mais surreal em si. Quando eu levantei, né, para dar uma volta e tal, parecia que eu... não vão me levar a mal, gente, que eu vou falar. Parecia que eu era o ser superior do local. Naquele momento, sabe? Ele era o superior. Sabe o que acontece? Veja, antes dele tomar, ele já estava sentindo o ambiente. Óbvio. Tá. Tomou, entrou num estado de sensibilidade maior, ele e o ambiente se tornaram uma energia só, cara. Não é que tem um poder maior. Ele e o ambiente se tornaram um. Isso é a mesma experiência que os yogis vêm falando, há muito tempo. Eu senti mais ou menos parecido também quando eu tava sozinho no meio do mato ali, que eu sentei, eu tava... Então, a egrégora envolve o ambiente inteiro, muitos metros para fora. Ele teve visualizações bem diferentes das minhas, né? Eu tive sensações e tal. Sim. Mas isso varia de pessoa para pessoa, sim. Felipe, de dia para dia. E de dia, então, varia. Até porque eu olhava as pessoas assim e eu via elas e ao mesmo tempo eu via como se fossem os mentores delas. Então, aí, veja, lembra que eu falei aqui no exemplo do Rafael? Você começa a frequentar o lugar, os mentores do lugar vão interagir sobre você. Veja, você está dentro do ambiente, você entrou numa sensibilidade maior. O que você viu? Os mentores da casa, um de cada lado de cada pessoa. Normal seria isso num centro espírita, num grupo de umbanda, qualquer outro lugar. É que acontece uma coisa, cada lugar acha que as coisas que acontecem é só ali. Quando você tem uma visão de conjunto, você sabe que acontece em outros lugares com outras
É maneira de explicar. Por isso que eu tô pontuando, tipo, ele viu uma entidade de cada... Se ele tivesse um centro espírita, seria a mesma coisa. Ele veria um mentor do lado de cada pessoa. Fala. E teve uma parte que eu acho que foi a mais chocante pra mim. É que assim, quando eu era criança, a minha mãe me levava em benzedeiras e tal, pra as benzer, pra mal olhado, né? E eu via muitas vezes essas benzedeiras falando assim pra minha mãe: o seu filho, ele é o único que não vai largar o osso. Vamos dizer assim, não vai sair da luz. É o único que, tipo assim, que vai estar até o final lá. Eu lembrava que elas não falavam com essas palavras, né? Mas eu lembrava disso. E me veio essas senhoras falando isso. Que é algo maior, que eu sempre vou estar ali na luz. Eu sempre vou... memória. Isso, eu sempre vou segurar a onda aonde eu tiver. Sim, né? Que bom isso, cara. E nisso, chegou uma hora que eu não sei o horário que tava. O horário que devia ser era umas 4 horas. umas 4 horas, tava rolando qual música? Tava rolando música... qual? Depende do caralho. Não, a música do Sete Flechas. Era a música de Umbanda. Começou a rolar uma música de Umbanda e tal. Não lembro qual que é a música. E eu lembro que eu abri o olho assim. Eu via algo me chamando. Vem pro meu lado. Venha pro meu lado. Venha comigo. Aí eu lembro que eu começava a falar palavrão. Nem fodendo. Nossa, Eu não vou. Uma palavra. Eu tô falando a real. O que eu lembro no meu mental. Que tipo assim, eu sentia que esse ser me chamava pro mal. Então, E eu falava, não vou. sabe o que é isso? Aí me veio todas essas lembranças. Uma entidade obsessora que estava ou no ambiente ou com alguém, tentando aproveitar a sensibilidade dele aberta na hora. Sim, pode ser. Eu pensei nessa possibilidade. É isso, com certeza. Também. E ele falou, não vou porque ele sentiu que era algo negativo. E eu senti ele que falava foi que não ia justamente porque ele sentia negatividade. Então, mas né? ele provavelmente... Aí, agora, quem é esse obsessor? Tava com ele já durante o dia, ele não viu e só apareceu nessa hora? Sim. Tava com alguém junto? Mas tinha várias pessoas, né? com certeza não é uma entidade do bem, ele fez certo em... E eu senti que foi uma quebra de braço Queda de braço. a noite inteira. E Então, no final, eu senti que eu saí ganhando. Porque eu não fui pra onde que ele ia. Quando eu falei não vou, mas foi umas 4, 5 vezes. Aí desapareceu. seguinte, o Felipe falou que você teve uma sensação como se você estivesse um pouco mais alto. Não, bem mais Isso. alto. Aí assim, aí depois que eu comecei a andar no local e tal, eu andava com a sensação que eu estava cuidando do local, das pessoas, como se eu estivesse fazendo uma visita ali, como se eu fosse um ser superior aos que estão... Então ainda é a mesma coisa, Felipe. Ele se fundiu com a aura do ambiente. Como a aura é maior, como ele e aquilo tá um só, parece que ele tá lá e aqui ao mesmo tempo. Então, mas o que me estranhou foi que assim, a gente tava é um ambiente grande. A gente tava em um pedaço lá e ele via, na verdade, até o ambiente de trás. Sim, é clarividência. Sim. Tá? Deixa eu dar um exemplo para entender bem. O nosso cérebro, ele emana 4 padrões de ondas cerebrais. Ondas beta, que é agora na vigília, quando os nossos 5 sentidos levam a atenção para fora, para a gente vivenciar a matéria e o meio ambiente. Você fechou os olhos para relaxar. A visão não está trazendo a imagem de fora, nem nenhum som. Você mergulhou para dentro, nesse momento os sentidos não atraem você para fora. O cérebro muda o padrão de ondas cerebrais da vigília para um estado de relaxamento, que é chamado de ondas alfa, tá? Que vai descer um pouquinho abaixo da vigília, mas você não está dormindo ainda. Cai um pouquinho mais, você entrou em ondas teta, que é o sono leve. Cai um pouquinho a mais, você entrou em ondas delta, que é o sono pesado. É assim que acontece o sono. O que acontece? Você está aqui. Em grego tem um nome curioso, chama estado xenofrênico, vem da palavra xenos, do grego, que é estranho. Deixa eu dar um exemplo. A gente olha para o José, ele está cochilando. Aí eu te pergunto assim, ele está dormindo totalmente? Não. Mas ele está acordado totalmente? Não. Então ele está estranho. Entendeu? Em grego, estranho, xenos. Aí, estados xenofrênicos, modernamente estados alterados. Tipo, você não está na vigília normal, onde você só veria os 5 sentidos. Mas você não está dormindo, você está num estado alternativo. Que é isso que você estava, né? Como pode acontecer por meditação, tai chi chuan, mediunidade, uma série de coisas que podem abrir para a pessoa perceber outra realidade misturada. Um estado alterado. Outra coisa,